Olá, bem-vindo ao Ecocidade, programa que fala sobre ecologia, sustentabilidade e qualidade de vida. Em São Paulo vivem cerca de 400 espécies de aves que são essenciais para a manutenção dos ecossistemas da cidade. Para discutirmos a importância dos pássaros aqui na capital, convidamos o pesquisador em ecologia e conservação e idealizador do Instituto Passarinhar, Sandro von Matter. Obrigada pela presença. Também aqui com a gente, Ana Elisa Magalhães, bióloga da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Obrigada pela presença. Qual é o papel dos pássaros para o equilíbrio de grandes metrópoles como São Paulo, por exemplo? Tem aqueles papéis, aquelas coisas que as aves desempenham que são um pouco mais óbvias, que todo mundo pode perceber, e tem algumas coisas que nem todo mundo percebe. Então, por exemplo, tem alguns estudos científicos já publicados mostrando que o som das aves em um bairro ele afeta a saúde das pessoas. É mesmo? Isso é altamente significante. Bairros onde tem uma população de espécies de aves grande e estável e que o som ele atinge um limite que entra dentro da casa das pessoas e isso traz uma calma e uma tranquilidade, baixa a pressão das pessoas, todo esse tipo de coisa. Melhora a saúde das pessoas. Melhora a saúde, o bom humor. E um dos trabalhos que foi publicado no início desse ano, ele comparou até a criminalidade das áreas onde existem populações maiores de aves e onde não existem em cidades grandes. E qual é a relação disso? Então, a relação é que uma região com uma maior quantidade de aves, ela tem um contato maior com a natureza para as pessoas. Isso faz com que as pessoas elas se sintam melhor, fiquem mais tranquilas, isso afeta o dia a dia delas. Tem outras questões, por exemplo, como controle de pragas. Aqui em São Paulo, que o sabiá laranjeira é super bem distribuído pela cidade toda, ele controla inseto que normalmente estaria predando árvores, cupins, baratas. Então ele tem todo um valor assim de equilíbrio ecológico dentro da área urbana. E tem a questão também da semeação de plantas também, né, Ana Elisa? Sim, elas participam tanto da polinização de plantas, por exemplo, os beija-flores, e também da disseminação, né? Elas espalham as sementes dessas plantas pela cidade, né? Elas perpetuam as espécies. Se não tivessem animais, as florestas elas não têm como se disseminar e aumentar o seu tamanho, né? Agora, qual é a realidade da população de pássaros na cidade, né? Quais são as espécies mais comuns? Tem espécies raras ainda aqui em São Paulo? Existem. A gente tem espécie mais comum, por exemplo, o bem-te-vi, o sanhaço cinzento, o periquito rico, que o pessoal chama de... eles falam de periquitinho, que tem pela cidade inteira, tem a rolinha, tem várias espécies que são comuns na cidade. E também tem espécies raras, né, que são mais difíceis de você observar. E essas espécies raras estão aonde? Mais nos extremos, o extremo sul? Existe essa divisão? Existe. São Paulo, a distribuição da vegetação, ela não se faz de uma forma homogênea, né? Então, existe 75% do verde da cidade está concentrado na região norte da cidade, lá no Sistema Cantareira, e na região sul, né? Então, a gente tem 21% mais ou menos de vegetação na cidade e existe concentração, então, no extremo norte e extremo sul da cidade. Então, se você for para ambas essas regiões, você vai ver um maior número de espécies de aves, né? Quando você vê a ave, ela reflete o ambiente. Você consegue saber, pelo menos pelo número de espécies, como que está o ambiente, como é o ambiente. Se ele é mais rico, é mais biodiverso, se tem mais vegetação, você entendeu? Então, é um reflexo. Então, os lugares mais conservados são os que vão ter maior riqueza. Tanto que várias espécies de aves elas são utilizadas como indicadoras de qualidade ambiental. Então,
Se você tem uma espécie ocorrendo naquela área, significa que aquela área tem os parâmetros ambientais, como temperatura, pluviosidade, às vezes umidade, outras coisas necessários para aquela espécie sobreviva. A Ana falou sobre a importância da dispersão de sementes pelas aves. Isso é tão importante isso, que eu vou dar um exemplo de um estudo que a gente publicou em 2010. Então, a gente comparou várias áreas de florestas, vendo as aves que comem o fruto de palmito jussara e que dispersam as sementes na floresta. Quando você perde aquelas aves de grande porte, o que elas fazem? Assim como a gente, quando vai no supermercado, as aves escolhem o melhor fruto, certo? Aqueles frutos de maior tamanho, mais chamativo, ninguém vai escolher um fruto pequenininho, meio podre, caindo. Então, elas sempre escolhem um maior. O que isso significa? Que todos aqueles tucanos, aqueles jacutinga, jacus, aquelas aves grandes, quando eles estão presentes, eles escolhem as sementes com maior probabilidade de gerar árvores mais sadias e mais fortes. E como o palmito é uma espécie-chave para a Mata Atlântica, quando o palmito desaparece da Mata Atlântica, começa um efeito em cadeia de desaparecimento de outras espécies, de outras conexões entre espécies, e a floresta começa a morrer. Então, essas aves têm um papel fundamental, porque elas semeiam... Elas são capazes de carregar frutos grandes, por exemplo. Se você... E bons, né? E que vão dar frutos... Muitas das aves que ela citou são raras e que elas são caçadas, essas aves. Sim. Então, se você diminui a quantidade de aves grandes, você vai prejudicar as árvores que dão frutos grandes. Você não vai ter os dispersores para essas espécies. E a tendência é aquela espécie desaparecer ao longo do tempo. E como controlar essa, às vezes, uma mentalidade super errada que nós temos aqui na cidade, de que ai, que bonitinho, uma ave, vou pegar e vou colocar numa gaiola, sabe? Como controlar isso para que não afete o nosso meio ambiente, né? A gente está vendo a importância das aves, tanto para semear, para controlar pragas. E como trabalhar essa cultura? Então, a gente tem uma legislação, existe fiscalização, mas é importante atuar de uma outra forma também. Então, levar a informação para as pessoas, e mais ou menos como que a gente está fazendo aqui. Se a gente sair na rua hoje e conversar com as pessoas, você sabe que sem o tucano dispersando a semente do palmito, a Mata Atlântica desaparece? Não, as pessoas não sabem, poucas pessoas sabem disso, porque não tem uma comunicação para o grande público daquilo que os cientistas já sabem. Então, na verdade, muitas das pessoas que aprisionam as aves em gaiolas, elas não têm esse conhecimento da importância das aves para a manutenção dos serviços ecossistêmicos, mesmo para quem vive na cidade. Porque se a gente acaba com uma área de floresta enorme, a gente altera o microclima, altera o clima da região e vai alterar o clima das cidades que estão próximas. E a gente já sofre isso aqui. Isso, e a gente já sofreu isso em São Paulo. Já sofreu isso. Com a seca. Então, na natureza, nada é isolado. Existem vários links, inclusive, muita gente ouve falar em extinção de espécies. Extinção da espécie é uma coisa que choca a gente. Todo o ecossistema ele desmonta, porque ele está todo interligado. É como se fosse um jogo de palitos, sabe? Se você puxa um palito, você vai afetar o outro que está em cima. Então, é importante levar esse conhecimento para as pessoas com educação ambiental, atividades de observação de aves, que é uma atividade super prazerosa que qualquer um pode praticar, que a família inteira pode praticar junto. A gente tem que resgatar um pouquinho essa questão da educação ambiental, né? Por exemplo, se você for numa classe e perguntar para a criança, para ela citar 5 aves comuns da cidade, as pessoas não sabem, elas não conhecem. As aves mais frequentes, mais comuns, elas desconhecem. Você entendeu? Então, isso realmente um vazio, que nem você fala. Tem que insistir nesse assunto. A Secretaria do Verde, a gente fez um guia das aves mais comuns nos parques para divulgar isso de forma ampla, né? Então,
conhece o bem-te-vi, conhece o sabiá, você pergunta para as pessoas, elas não sabem identificar o João de Barro, a rolinha, mesmo as mais frequentes, né, e corriqueiras. As pessoas não conhecem. Existem, assim, uma ignorância completa mesmo no assunto. Então, tem que realmente trabalhar na divulgação para que as pessoas passem a se apropriar e a conhecer. Né? É fundamental se apropriar, né? Exatamente, do que nós temos da biodiversidade, né? Senão vira uma biodiversidade que não tem interesse, uma biodiversidade completamente desconectada com a vida que a gente leva. A intenção aqui do Sandro e da gente também é fazer uma conexão das pessoas, seja na cidade, seja no campo, mas aqui como a gente está na cidade com a natureza, né? Então as pessoas no caminho, você vai no caminho para almoçar fora, você olhar uma ave, reconhecer... Reparar, as pessoas não reparam exatamente, mais, né? Sensibilizar. É verdade. Mas você acha que isso já está mudando? As pessoas já têm uma consciência maior disso? Ou ainda tem muito? Eu acho que tem bastante caminho ainda. O que eu vejo é que agora tem mais pessoas que estão atuando nesse sentido, o que é muito válido e muito bem-vindo. Tá certo. Né? Ó, a gente vai falar mais sobre pássaros, sobre verde. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ecocidade e a importância dos pássaros para a nossa cidade. Estamos de volta com Ecocidade, hoje discutindo a importância dos pássaros para São Paulo. Continuamos a entrevista com Sandro von Matter, pesquisador em Ecologia e Conservação e idealizador do Instituto Passarinhar, e também com a Anelisa Magalhães, bióloga da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Bom, queria primeiro, então, para a gente começar esse bloco, falando das aves mais comuns em São Paulo, que a gente estava falando que as pessoas não sabem, né? Não conhecem quais são. Então, as aves mais comuns são o periquito rico, o sabiá laranjeira, o bem-te-vi, o sonhaço cinzento, a rolinha. Se você fizer uma busca no Wikiaves, que é uma plataforma que as pessoas fotografam, qualquer pessoa pode fotografar e colocar a ave que fotografou nessa plataforma, eu vi que as aves mais fotografadas em São Paulo são o sabiá laranjeira e o periquito rico. Aparece também beija-flor, bastante beija-flor, pelo menos na minha casa aparece. Sim. Mas é um mais escurinho. É o beija-flor tesoura, o beija-flor tesourão. Esse é o beija-flor mais comum na cidade de São Paulo. Ele está entre as 10 aves mais comuns na cidade de São Paulo. Como a população influencia nessa questão dos pássaros? Por exemplo, plantando árvores, às vezes que nem são recomendadas em certos locais da cidade de São Paulo, árvores frutíferas. Como a população, de fato, influencia nisso? A prefeitura lançou há pouco tempo um manual de arborização, então isso super ajuda a direcionar que tipo de árvore escolher, onde é permitido plantar, onde não é. Então isso já ajuda nesse contexto. E ter uma cidade bem arborizada é essencial para a manutenção da população das aves. Tanto que a maioria das aves que a gente tem hoje na área urbana de São Paulo, elas estão associadas à presença de flores e frutos e outros recursos, geralmente alimento, que as árvores disponibilizam, o que mantém essas aves lá. Então é essencial que sempre se plante mais árvores, que a gente até brinca, né? Que é plantar aves. Porque quando você planta árvores frutíferas, na verdade você está plantando aves na região. De preferência árvores nativas, e se você for fazer uma área maior, um plantio maior, ou uma restauração de uma área, você escolhe árvores que elas vão se intercalar, dando frutos ou flores ao longo do ano. E não só todo mundo dá fruto no mesmo mês, por exemplo.
E assim o seu jardim vai ter sempre pássaros. Exatamente, Sempre. sempre ter recurso de flor ou de Sim. fruto o ano inteiro. Isso que ele falou é super importante. Se você diversifica as espécies de árvores, você vai ter isso. Você vai ter flor e fruto em todas as épocas do ano. Muita gente em São Paulo usa aquele bebedouro de passarinho, né? Que é de plástico mesmo, coloca água, enfim. Isso é legal? Isso não é legal para os nossos pássaros? Possivelmente a gente concorde, né? Mas há um tempo atrás se soltou na internet, em vários veículos assim menores, rede social, que é prejudicial dar açúcar para os beija-flores. Na verdade, o beija-flor, ele queima qualquer tipo de açúcar. Isso já foi um artigo publicado em 2012, se eu não me engano. Então, mesmo o nosso açúcar de cana-de-açúcar não faz mal nenhum pro beija-flor. O que é importante é manter os bebedouros limpos, porque quando você não limpa ou você deixa a água com açúcar numa área que pega sol e aquilo fermenta e aquilo sim pode prejudicar a saúde da ave, mas não a água com açúcar. Então não existe nenhuma necessidade de ir num pet shop comprar um produto especializado, porque isso não é necessário, é mais um marketing das empresas do que uma coisa real que foi vista em pesquisa científica, por exemplo. Então pode ser utilizado açúcar normal, mas sempre limpando esse bebedouro constantemente. Tem uma receitinha da preparação, da quantidade de açúcar com a proporção de água. Eu não lembro aqui qual que é a receita, mas se você fizer na internet, tem Aparece falando o preparo. Porque tinha um mito, que nem o Sandro estava falando, de que dava um problema, que dá no bico do beija-flor, ele morria. Porque parece que houve em bichos de cativeiro, eles colocaram esses bebedouros e teve um problema de mortandade de beija-flor. Mas não tem nada a ver com o bebedouro. Tem a ver em eles estarem em cativeiro e estressado. Qualquer bicho estressado abaixa a imunidade e daí aparece candidíase na boca. Entendi. Isso a gente vê lá na divisão de fauna para qualquer bicho estressado. Não é o beija-flor no bebedouro. Eu acho super legal colocar, porque é um modo de você aproximar, de você conhecer, de você ficar sensibilizado com aquilo. Eu acho muito mais interessante a gente se aproximar dos animais e ver os animais, conhecer, do que você manter aquela distância, sabe? Não, olha, não pegue, não toque. Isso não sensibiliza as pessoas. E de se tornar real numa cidade como essa, porque Exatamente, é real, temos pássaros, né? E trazer para perto. Exatamente. Você, então, em vez de pegar e ter na gaiola, você vai ter o bicho visitando a tua janela. Daí você vai olhar, você vai querer saber que espécie que é, quem é que está visitando, quais são os horários. Eu acho super bacana. Vira até um evento em casa, né? Eu Quando acho aparece um muito beija-flor. bacana. Eu acho muito bacana. E o bebedouro é ótimo. Ele foi inventado nos Estados Unidos já em, sei lá, 1800 e era feito de vidro e tal. E assim que inventaram, o inventor ele fez para ele, mas ele começou a vender. E popularizou de um jeito lindo, porque você pode pendurar e ficar observando a árvore. Verdade. Essa coisa de manter uma distância com a natureza é péssimo para a conservação. É péssimo mesmo. Porque você afasta o cidadão comum daquilo que ele deveria estar mais próximo para ele se interessar e para ele querer preservar. Preservar, exatamente. Essa coisa de natureza intocada, que é proibida ir, aquele lugar, é super importante, mas você não pode ir lá. Então, isso é uma coisa que já está em desuso, inclusive para os parques nacionais, ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, já está adotando políticas de abertura de visitação para que as pessoas conheçam, toquem a natureza, vejam os pássaros, vejam os beija-flores aqui na cidade mesmo. Todo mundo tem que estar próximo da natureza para se interessar em preservar. Com certeza. E a natureza também se adapta, né? Infelizmente, a gente ocupou quase a cidade toda, né? Mas a natureza se adapta. Alguns pássaros usam os telhados como ninho, é isso? Para fazer o ninho. Alguns pássaros usam. Se você for por interior, onde tem
casas com aquela telha de cerâmica, você vai ter muito pardal. Aqui na cidade, eles falam que antigamente tinha mais pardal e que o pardal diminuiu a população de pardal. Provavelmente porque mudou-se o estilo de casa e mudou-se o estilo de telhado. E o bicho gosta daquele tipo. Então, ele tinha um recurso que deixa de ter. Então, ele reduz a população. Aqui em São Paulo, eu vejo pardal nos semáforos, aqueles semáforos redondos, eles entram por detrás e fazem os seus ninhos. Então, eu estou parado com o carro, na primavera a gente sempre repara que tem lá. Que tem pardal. Queria conhecer um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho do Instituto Passarinhar, né? Como que nasceu, quais são os objetivos, os projetos, antes da gente encerrar o programa. Vou dar até um exemplo, começar por um projeto, vou fazer o contrário. Teve uma época aqui em São Paulo que teve toda aquela polêmica dos sabiás cantando de madrugada. Você está lembrada? E isso é uma das adaptações que as espécies sofrem em ambiente urbano. E teve muita gente revoltada com as aves e até falando em colocar veneno. Nossa! E na época eu falei assim, gente, peraí, né? Isso não é culpa do sabiá. Alguma coisa está acontecendo para os bichos estarem agindo dessa forma. Então, eu iniciei um projeto de ciência cidadã, ciência cidadã basicamente assim. Um pesquisador, um cientista, ele quer fazer um estudo, mas ele sozinho ele não consegue ser onipresente. Então, ele não consegue estar em 10 mil lugares ao mesmo tempo. Então, ele se comunica com o público e pede para o público coletar as informações e mandar para ele. E foi o que eu fiz. E mais de 8 mil pessoas participaram desse projeto. E a gente descobriu que o sabiá, ele adapta o seu canto em São Paulo para cantar no horário onde o barulho do trânsito dos carros é menor. Então, na verdade, a culpa do sabiá estar cantando de madrugada é nossa e dos nossos carros fazendo barulho o tempo todo. Isso é fácil. A gente está tanto tempo vivendo em cidade que a gente esquece. Muita gente nem ouve o barulho dos carros. Verdade. Mas quem está no interior e vem para São Paulo, começa a falar, nossa, mas é muito barulho de ônibus e de carro o tempo inteiro. É muito barulho. Então, toda a população de sabiá-laranjeira, ela mudou o seu horário de atividade para o meio da madrugada, no período reprodutivo, para conseguir se comunicar com as fêmeas e conseguir um namorado e conseguir se reproduzir. Foi a solução que eles acharam para se adaptar. Então, o Instituto Passarinhar, o foco dele é realizar pesquisa científica com a ajuda das pessoas e envolvendo essas pessoas nos projetos. E, ao mesmo tempo, a gente pega as pesquisas científicas e traduz isso para o linguajar normal, que todo mundo consegue entender, porque nem todo mundo consegue ir lá, e as revistas científicas são fechadas, não são abertas. E tem um problema, a Ana sabe disso, tem um problema de pegar o que é ciência e passar isso para o grande público. A gente tem um abismo, e não é só no Brasil. De uns tempos para cá, vários cientistas começaram a ter blog e falar comunicar a mesma língua, né? Então, o objetivo é esse, integrar as pessoas e aproximar elas da natureza, mas sempre com informação científica, fazendo passeios de observação de aves, falando sobre as aves mais comuns que, para a conservação, elas são as mais importantes, porque é aquela ave que vai na sua janela, é o beija-flor que vai na sua janela, é por onde as pessoas começam a se reconectar à natureza. Não é por aquelas espécies raras que ninguém vê, que fica lá no meio da floresta. Não, é por aquele beija-flor, aquela rolinha, aquela sabiá. Entendendo essas aves e se conectando e se preocupando em conservar essas aves, as pessoas começam a querer entender os processos ecológicos e através da ciência, como são importantes essas aves, e aí sim elas podem exercer cidadania sabendo do que elas estão falando, porque elas têm informação de fácil acesso. Muito bom. E isso para preservar grandes áreas de florestas que são importantes e no final são de todo mundo. Muito bom. Então a gente atua dessa maneira. Inclusive eu tenho um blog num site que chama Conexão Planeta. É um site que tem vários blogs
E eu tenho um blog só falando sobre aves, fala sobre essa coisa dos bebedouros de beija-flor, sobre todas essas questões, é só entrar lá e procurar. Legal. Gente, muito obrigada pela entrevista. Foi muito bom poder falar sobre passarinhos em São Paulo com vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Não, a gente que agradece e foi ótima a companhia da Ana. Também Muito gostei, obrigada. Sandra. Agora, quer deixar um contato? Quem tiver dúvidas, a gente recebe muitos e-mails normalmente, inclusive muitas das coisas que como ONG a gente não pode fazer, a gente repassa para a secretaria. E, por exemplo, filhotes de aves que são encontrados, tem dúvidas muito comuns, assim. Mas quem quiser pode entrar no nosso site, é www.passarinhar.org.br ou procurar a gente no Facebook, é Instituto Passarinhar. Tá E certo. na busca do Facebook em procurar. Obrigada, muito obrigada. Anilisa, quer deixar um contato também? Então, o contato é da divisão de fauna, né, onde eu trabalho. O telefone é 3885-6669. Mas tem o site da secretaria. E se você lançar a pergunta também, o que fazer com o passarinho, vai aparecer também as nossas orientações. A gente também faz observação de aves com a população. Uma vez no mês tem o Vem Passarinhar, que a gente faz junto com o Instituto Butantan. E a gente vai nos parques municipais, é aberto para todo mundo, para todas as idades. E a gente sai, vê os passarinhos e faz uma lista de aves. É uma maneira das pessoas começarem a conhecer. Isso aí, muito bom. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Ecocidade. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.